Eu nunca pensei que a vergonha tivesse som. Mas naquele dia, ela teve voz. E saiu da boca da minha própria família. Era para ser apenas um encontro comum. Um evento público, pessoas conhecidas, risadas espalhadas pelo ambiente, aquele clima de normalidade que engana a gente. Eu cheguei com o coração aberto, tentando, mais uma vez, acreditar que as coisas tinham mudado. Eu sempre fui essa pessoa. A que acredita. A que tenta. A que insiste. Eu me arrumei com cuidado naquele dia. Não por vaidade, mas por defesa. Como se, estando bem por fora, ninguém pudesse alcançar o que eu carregava por dentro. Um vestido simples, um sorriso ensaiado no espelho, a promessa silenciosa de que eu ficaria forte, acontecesse o que acontecesse. Minha família já estava lá quando eu cheguei. Conversavam em grupo, riam alto, pareciam unidos. Por um segundo, eu me permiti pensar, talvez hoje seja diferente. Talvez hoje eles me vejam. Talvez hoje eu pertença. Esse pensamento durou pouco. Tudo começou como uma brincadeira. Comentários soltos, risadas atravessadas, aquelas indiretas que só quem vive sabe reconhecer. Eu tentei ignorar. Sempre tentei. Engoli seco, mantive o sorriso, balancei a cabeça. Afinal, ninguém quer ser a pessoa sensível demais. Até que alguém fez a pergunta errada. Ou talvez a pergunta certa, no momento exato para destruir tudo. E ela, como está? Houve uma pausa. Pequena, mas pesada. E então veio a frase que mudou tudo. Ela sempre foi um problema. Não foi dita em tom de raiva. Foi dita em tom de certeza. E isso doeu mais. As palavras ecoaram no espaço como se o tempo tivesse parado. Eu senti o chão desaparecer por alguns segundos. As pessoas ao redor ouviram. Algumas desviaram o olhar. Outras fingiram não entender. Teve quem riu, achando que era exagero, drama de família, coisa normal. Mas eu senti. Eu senti tudo. Meu corpo reagiu antes da minha mente. O rosto queimou, o coração acelerou, minhas mãos tremeram. Eu queria falar, queria gritar, queria dizer que não era verdade, que eu só queria amar e ser amada, que eu só queria existir sem pedir desculpas por isso. Mas nenhuma palavra saiu. Minha própria família continuou falando. Como se eu não estivesse ali. Como se eu fosse um objeto em exposição. Eles citaram erros antigos. Decisões que tomei tentando sobreviver. Momentos em que caí porque não tive apoio para ficar de pé. Cada frase era uma facada disfarçada de opinião. Cada riso era uma confirmação de que, para eles, eu sempre seria o problema. Eu olhava ao redor e pensava, é assim que me veem? É assim que contam minha história quando eu não estou presente. O pior não foi a humilhação pública. Foi a constatação silenciosa. Eu nunca fui ouvida. Nunca fui compreendida. Nunca fui defendida. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Não foi barulhento. Não foi dramático. Foi silencioso. Como quando a última esperança se cansa de lutar. Eu sorri. Sorri porque aprendi cedo que chorar em público só alimenta quem quer te ver fraca. Sorri porque, se eu desmoronasse ali, eles venceriam. Mas por dentro, eu estava em pedaços. Eu me afastei aos poucos, como quem vai ao banheiro, como quem precisa de ar. Cada passo era pesado. Meu peito doía. Minha garganta ardia. Quando fiquei sozinha, respirei fundo e me encarei no espelho. E foi ali que eu vi algo diferente. Não era ódio. Não era revolta. Era clareza. Eu percebi que o problema nunca fui eu. O problema era tentar pertencer a um lugar que só me aceitava como alvo. Naquele dia, enquanto minha família ria sem perceber o estrago que causava, eu fiz um acordo silencioso comigo mesma. Ainda não sabia como, nem quando. Mas eu sabia de uma coisa. Eu nunca esqueceria aquele dia. E ele não seria o fim da minha história. Seria o começo. Depois daquele dia, o mundo continuou girando. As pessoas seguiram suas rotinas. Minha família agiu como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, tudo estava diferente. Nos dias seguintes, ninguém me ligou para perguntar se eu estava bem. Nenhuma mensagem. Nenhum pedido de desculpas. Apenas o silêncio. Um silêncio pesado, cheio de significados. Eu entendi, mesmo sem palavras, que o que foi dito em público não foi um erro. Foi apenas algo que sempre esteve ali, esperando o momento certo para ser exposto. Eu tentei agir normalmente. Fui trabalhar, cumpri horários, conversei com pessoas que não sabiam da minha dor. Por fora, eu funcionava. Por dentro, eu estava exausta. Cada passo parecia mais pesado, cada sorriso mais difícil.
O silêncio da minha família começou a falar alto demais. Quando eu ligava, as conversas eram curtas, frias, sem interesse. Perguntas vazias, respostas rápidas. Era como se eu tivesse cruzado uma linha invisível. Como se, ao não aceitar mais ser humilhada em silêncio, eu tivesse me tornado um incômodo maior ainda. Eu comecei a revisitar o passado. No início sem querer, depois sem conseguir parar. Lembrei das vezes em que fui culpada por conflitos que não criei. Das situações em que minhas palavras foram distorcidas. Dos momentos em que precisei de apoio e recebi julgamento. Sempre eu. Sempre o problema. Eu tentei entender onde tudo começou. Em que momento eu deixei de ser vista como alguém que precisava de cuidado e passei a ser tratada como um erro recorrente. Talvez tenha sido quando eu decidi pensar diferente. Ou quando escolhi um caminho que não agradou. Ou simplesmente quando parei de caber no papel que criaram para mim. Havia dias em que a culpa me visitava. Aquela voz interna dizendo que talvez eles estivessem certos. Que talvez eu fosse difícil demais. Sensível demais. Inadequada demais. Essas vozes são cruéis porque usam palavras que a gente já ouviu muitas vezes. Mas havia também outro sentimento crescendo. Uma inquietação silenciosa. Eu percebia que, quanto mais eu tentava me explicar, mais me afastava de mim mesma. Quanto mais buscava aprovação, mais perdia a minha voz. Eu estava cansada de lutar por migalhas emocionais. Cansada de provar meu valor para quem já havia decidido me diminuir. O afastamento não foi imediato. Foi gradual. Eu comecei a responder menos. A visitar menos. A me expor menos. Não por vingança, mas por sobrevivência. Cada limite que eu colocava parecia uma traição aos olhos deles. Como se eu tivesse uma obrigação eterna de aceitar tudo. E então vieram as acusações disfarçadas. Você anda estranha. Você se afastou da família. Você mudou. Mudado. Como se mudar fosse um crime. O que eles não entendiam é que eu não estava me afastando por ódio. Eu estava me afastando para não desaparecer. O silêncio que eu escolhi era diferente do silêncio que me impuseram. O meu silêncio era proteção. Nas noites mais difíceis, eu chorava sozinha. Não de desespero, mas de luto. Eu estava de luto pela família que eu quis ter. Pela versão de mim que acreditava que, se fosse boa o suficiente, seria amada. A verdade começou a doer menos quando eu a aceitei. Algumas pessoas não querem te ver curada. Querem te ver controlável. E naquele silêncio, longe das humilhações públicas, eu comecei a ouvir algo novo. A minha própria voz. Ela ainda era fraca, insegura, mas era minha. Ela dizia que eu merecia respeito, que eu merecia paz, que eu não precisava continuar sangrando para provar amor. O afastamento me assustava, mas também me libertava. Eu ainda não sabia como reconstruir minha vida longe do peso das expectativas deles. Não sabia como seria caminhar sem a aprovação de quem me criou. Mas uma coisa ficou clara naquele período. Ficar perto estava me adoecendo. E me afastar estava me salvando. Foi no silêncio que eu comecei a me reencontrar. E sem perceber, eu estava me preparando para o confronto mais difícil de todos. O confronto comigo mesma. O dia em que eu parei de me explicar não foi planejado. Não houve discurso. Não houve anúncio. Foi um cansaço profundo. Eu acordei com aquela sensação de peso no peito, como se estivesse carregando uma mochila cheia de culpas que não eram minhas. Eu já sabia exatamente como o dia iria terminar. Alguém interpretando mal minhas atitudes, alguém dizendo que eu estava exagerando, alguém esperando que eu fosse menor para que se sentissem maiores. E pela primeira vez, eu não quis mais participar desse jogo. Passei muito tempo acreditando que, se eu encontrasse as palavras certas, tudo se resolveria. Que se eu explicasse melhor minhas intenções, meus sentimentos seriam respeitados. Mas eu percebi algo doloroso. Quando alguém decide não te entender, nenhuma explicação é suficiente. Eu lembrei de todas as vezes em que me calei para manter a paz. Das vezes em que pedi desculpas sem saber exatamente pelo quê. Das vezes em que aceitei rótulos só para não perder o pouco de afeto que me ofereciam. Eu estava cansada de negociar a minha dignidade. Naquele dia, uma mensagem chegou. Simples, curta, com aquele tom passivo-agressivo que eu conhecia tão bem. Uma cobrança disfarçada de preocupação. Um lembrete de que, para eles, eu continuava sendo o problema. Eu li. Respirei fundo. E não respondi. Não foi fácil. Meu corpo inteiro reagiu. O medo de ser rejeitada gritava. A culpa tentava me convencer de que eu estava sendo cruel. Mas eu permaneci em silêncio. Um silêncio diferente.
Um silêncio consciente. A partir dali, algo mudou dentro de mim. Eu comecei a observar mais e reagir menos. Passei a perceber padrões que antes eu ignorava. Sempre que eu tentava me posicionar, era acusada de atacar. Sempre que eu me defendia, era chamada de ingrata. Sempre que eu chorava, era vista como fraca. Então eu entendi, não havia espaço para quem eu realmente era. Só havia espaço para a versão de mim que eles conseguiam controlar. Eu parei de justificar minhas escolhas. Parei de explicar meus limites. Parei de pedir permissão para ser quem eu sou. Isso não me tornou fria. Me tornou inteira. Com o tempo, o desconforto deles aumentou. Pessoas que estão acostumadas a te dominar se desesperam quando perdem o controle. Vieram tentativas de aproximação confusas. Mensagens contraditórias. Momentos de falsa normalidade. Mas eu já não era a mesma. Eu havia aprendido que o amor que exige que você se diminua não é amor. É posse. É medo. É necessidade de controle. Em meio a tudo isso, eu comecei a me fortalecer por dentro. Não de forma barulhenta, mas firme. Eu passei a me olhar com mais compaixão. A respeitar meus próprios limites. A entender que eu não precisava da validação deles para existir. Houve noites em que a solidão bateu forte. Afinal, romper padrões familiares dói. A gente perde mais do que pessoas. A gente perde histórias, tradições, sonhos que nunca se realizaram. Mas mesmo nesses momentos, havia algo novo: paz. Uma paz tímida, ainda insegura, mas real. Eu percebi que não sentir falta do caos também é uma forma de resposta. Que não se sentir culpada por se proteger é um sinal de cura. Que amadurecer, às vezes, significa aceitar que nem todo mundo vai caminhar com você até o final. Eu estava me tornando alguém que eles não reconheciam mais. E pela primeira vez, isso não me assustava. Eu sabia que ainda havia um último capítulo dessa história. Um momento em que tudo o que eu vivi faria sentido. Eu ainda não sabia como seria. Só sabia que não voltaria atrás. Porque quando a gente para de se explicar, começa a se respeitar. E isso muda tudo. O reencontro aconteceu quando eu já não esperava mais nada. Não foi um pedido de perdão. Não foi uma conversa profunda. Foi apenas mais uma tentativa de me puxar de volta para o lugar onde eu sempre fui diminuída. Eles agiram como se o tempo tivesse apagado tudo. Como se as palavras ditas em público nunca tivessem existido. Como se a dor tivesse prazo de validade. Eu ouvi comentários leves, risadas forçadas, aquela falsa sensação de normalidade que tenta encobrir feridas abertas. E ali, sentada diante deles, eu percebi algo com uma clareza assustadora. Eu não sentia mais raiva. Não sentia vontade de provar nada. Não sentia necessidade de ser aceita. Eu apenas não cabia mais naquele espaço. Eles falaram, opinaram, julgaram, repetiram velhos padrões com novas palavras. Esperavam reação. Esperavam defesa. Esperavam a versão antiga de mim. Mas ela não voltou. Eu ouvi em silêncio, não por medo, mas por lucidez. Cada frase confirmava tudo o que eu havia aprendido no caminho. Não havia mudança real. Só a expectativa de que eu voltasse a ser pequena. E então eu falei. Não alto. Não agressivo. Firme. Eu disse que não aceitaria mais ser desrespeitada. Que não participaria de conversas que me diminuíssem. Que eu escolhia a paz, mesmo que isso significasse distância. Não acusei. Não ataquei. Apenas coloquei limites. O impacto foi imediato. Alguns se calaram. Outros se defenderam. Teve quem tentou inverter a situação. Mas nada disso me abalou. Porque naquele momento eu entendi. Quando você se encontra de verdade, ninguém consegue mais te perder. Eu saí dali diferente. Não com o peito apertado como antes, mas com a alma leve. Não houve aplausos. Não houve reconciliação. E tudo bem. Nem toda história termina com finais felizes aos olhos dos outros. Algumas terminam com liberdade. Eu parei de carregar culpas que nunca foram minhas. Parei de tentar consertar relações que só existiam à base de dor. Parei de confundir laço de sangue com obrigação de sofrimento. Eu reconstruí minha vida aos poucos. Com pessoas que me respeitam. Com silêncio que cura. Com escolhas que me honram. Aprendi que família também é quem protege, não quem expõe. Aquele dia de humilhação pública nunca será apagado da minha memória. Mas ele deixou de ser ferida. Virou raiz. Foi ali que eu comecei a crescer para fora do lugar onde tentaram me enterrar. Hoje, quando olho para trás, não sinto vergonha da mulher que fui. Sinto orgulho. Ela aguentou mais do que deveria. E mesmo assim, teve coragem de ir embora.
Se tem algo que eu nunca mais permiti foi me perder tentando pertencer. Porque eu aprendi, da forma mais dura, que dignidade não se negocia. E se algum dia alguém disser de novo que eu sou um problema, eu sei exatamente o que responder, mesmo que em silêncio. Eu não sou um problema. Eu sou o limite que vocês nunca aceitaram. E dessa vez, eu não me esqueci de mim.